de aves e gado no Pará por um período de 2 anos. A grandiosidade e diversidade da fauna e da flora brasileira cresceu nos últimos anos e, junto, o tráfico de animais silvestres. Leis que tratam do assunto prevêem prisão para essa prática criminosa. Em apenas uma semana foram 2 apreensões. Em uma rodovia federal que passa por Goiás, o carro onde estavam 2 homens foi parado após uma ultrapassagem proibida. Antes da abordagem, os 2 ocupantes jogaram para fora do veículo uma caixa. Dentro estavam 2 tucanos. Os suspeitos acabaram presos. Já no aeroporto de Brasília, um cubano foi preso por tentar embarcar com 2 jabutis em uma mala. No Brasil, a punição para o tráfico de animais é estabelecida em uma lei aprovada em 1998. Para criar ou transportar animais silvestres, são necessárias autorizações expedidas por órgãos de proteção ao meio ambiente. O Estado ele deveria criar mecanismos de punição mais eficazes para esse tipo de crime. É um tema que merece muita atenção, porque ele redunda numa consequência gravíssima, que é a possível extinção de algum tipo de animal. Então, na forma mais simples do crime, a legislação prevê uma pena que vai apenas de 6 meses até 1 ano. Então, ou seja, é um crime que é submetido aos juizados especiais e muitas vezes o agente de uma conduta gravíssima se vê livre com o pagamento de mera cesta básica. A grande crítica que se faz hoje na doutrina penal, assim como por muitos ambientalistas e alguns parlamentares, é que a nossa legislação é extremamente branda com esse tipo de crime. Mas se ficar comprovado que o objetivo do suspeito era vender os animais, a condenação pode chegar a 3 anos. Essa é uma das compensações da norma, mas ela não pode ser, ela infelizmente não consegue ser aplicada em todos os casos. O que diz a norma? Ela diz o seguinte: se o sujeito tem o animal silvestre em casa de forma irregular, se ele o transporta de forma irregular, se ele o mata para comer, por exemplo, a pena é essa branda. Todavia, se ele faz isso com o objetivo de caça profissional, que é uma modalidade onde ele quer obter lucro, por exemplo, apreender aves silvestres para venda, daí a pena, aquela pena originária que falamos ser branda, ela é multiplicada pelo triplo. Há uma causa de aumento de pena que aumenta a pena pelo triplo. Mas ainda assim, entendo que a pena continuaria branda neste caso. Grande parte do transporte de animais silvestres é feita nas estradas e rodovias que cortam o Brasil. Por isso, durante as blitz nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza, além do tráfico de drogas e armas, o tráfico de animais. E, nesse ponto, conta com a ajuda das denúncias anônimas. Nós recebemos denúncias e apuramos todas à medida do possível, e também é uma atenção que o policial particularmente dá até para uma defesa do país mesmo, da nossa flora, da nossa fauna, né? E também porque a gente percebe que não é só o fato de estar transitando com um animal que está em extinção, que faça parte da nossa flora, da nossa fauna, e é proibido para exportar, mas é porque a maioria deles também morre. Então tem a questão dos maus tratos, do dano ambiental, que é muito grande. A polícia está atenta para isso também. Então a pessoa que tiver interesse em manter um animal desse em casa, em transportar um animal dessa natureza, ela deve procurar a autoridade competente para tirar uma licença. Às vezes uma licença de transporte, às vezes uma licença até de manutenção desses animais em casa. Não é nada muito burocrático, mas é um processo necessário. O Jornal da Justiça termina aqui. Outras notícias do Judiciário você vê